Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Amém. Espero que esse vídeo encontrem os irmãos bem, na paz do nosso Senhor e Salvador. Ando um pouco sumida, né? Não ando muito bem, mas eu creio que vai ficar em nome de Jesus, porque Ele é o Deus que move todas as coisas ao favor daqueles que o buscam. Eu vim aqui, irmãos, gravar um vídeo sobre a minha opinião e o que diz a Bíblia a respeito dessa polêmica que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu acho que todos vocês têm acompanhado, né? Porque eu venho vendo no YouTube os vídeos, as reportagens, tudo que vem acontecendo. É muito triste, porque eu acho que não tem uma dor maior para uma mãe, né, do que ver o seu filho naquela situação. Porque a mãe, ela não foi, desde o início não foi feito para enterrar seus filhos. O natural é os filhos enterrar os seus pais. Mas nós sabemos que o mundo, ele tá tão perverso, as pessoas estão escolhendo a perversidade, estão escolhendo viver longe e afastada do Senhor. Eu tive experiências fortíssimas na minha infância a respeito da criminalidade, das coisas erradas, que eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês. Primeiro, eu quero deixar dois trechinhos aqui da Bíblia para que nós venhamos analisar. O primeiro se encontra em Salmos capítulo 33, versículo 12. Salmos capítulo 33, versículo 12, que diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós sabemos que o Rio de Janeiro vem acontecendo muitas tragédias, muitas coisas ruins, né? Lá é palco para prostituições imensas no carnaval, né? Vem os desfiles, é tanta coisa, gente, é tanta barbaridade que vai contra a palavra do Senhor, que a partir do momento que uma nação ela acolhe para si as coisas malignas, as coisas que vai contra os princípios de Deus, contra a palavra do Senhor, ali começa-se uma batalha intensa do mal para se apoderar daquela cidade, daquele lugar onde coisas horríveis começam a acontecer, né? A gente vê o carnaval ele é regado a bebidas, drogas, prostituições, de todas as formas, mulheres que expõem seus corpos sem nenhum pudor, sem temor a Deus, porque a palavra do Senhor diz que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. O problema das pessoas hoje em dia é que elas não gostam mais de ouvir a verdade. Também já está escrito na palavra de Deus que nos últimos dias as pessoas terão como comichões, não suportarão a verdade, não suportarão a doutrina, a sã doutrina, a palavra de Deus.
Eu vi também que teve um evento evangélico a qual o Senhor falou sobre a nação, né? E antes que eu me aprofunde, eu quero deixar mais uma citação aqui na Bíblia, onde se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo do 8 ao 9. Gálatas, capítulo 6, do versículo 8 ao 9, aonde diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Aqui a palavra diz que aquilo que a gente semeia, certo? Aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Porque o povo tem hábitos de falar: Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Verdadeiramente Deus é amor. E é pelo amor e a graça e a misericórdia dele que eu me encontro aqui hoje. Mas o Senhor também, ele é justiça. O Senhor, ele é justiça. Não fique o homem pensando que ele vai plantar, que ele vai plantar o mal, que ele vai plantar a destruição, que ele vai plantar coisas abomináveis, que por conta que o Senhor é amor, ele não vai colher. Ele vai colher. Antes de eu sou de berço evangélico, fui criada pelos meus avós paternos. Tive uma infância muito conturbada. O meu pai, ele mexia com coisas erradas, né? O meu pai era envolvido no meio da criminalidade, infelizmente. Mas não foi por culpa, como muitos colocam hoje, culpa da sociedade, que eu não concordo. Ou você nasce com caráter, ou você nasce sem. Ou você nasce com o coração voltado para as coisas boas, ou tem pessoas que já nascem com aquela semente do mal para plantar destruição e não aceita a correção. Meu pai, ele foi criado igual os meus tios foram criados. Naquele tempo, na roça, não tinha energia, era muita dificuldade, assim, não tinha abundância, nem a facilidade que nós encontramos hoje. Foi o cenário que eu fui criada. E eu cresci indo visitar meu pai na cadeia. Eu cresci ouvindo os comentários ruins a respeito do meu pai. Eu cresci ouvindo a história das coisas que ele fazia. Eu não cheguei a presenciar coisas de fato, mas como a gente era de uma cidade, de um interior pequeno, todo mundo conhecia. O nome do meu pai, ele era famoso por praticar a iniquidade, por praticar pecados, coisas que é abominável diante dos olhos do Senhor. Eu tinha um amor muito grande pela figura do meu pai, mas eu ouvia minha avó relatar, meu avô, minhas tias, a dizer que quantas e quantas vezes meu pai começou com coisas pequenas, rouba uma coisa aqui, rouba uma coisa ali, pega uma coisa aqui, furta uma coisa aqui, e os meus avós o repreendiam, batiam, né, repreendiam da maneira que eles tinham sabedoria naquela época.
E minha avó, ela era cristã. Eu fui criada em um berço evangélico, onde minha avó me levava para a igreja, eu cantava no coral. Minha tia, ela me levava. Como a gente morava na roça, todo domingo era aquela festa que se reunia. Tinha um carro, a qual era aqueles carros abertos que nas roças é chamada de pau de arara, que é um carro onde ele é aberto no fundo e ele saía passando, recolhendo os crentes para levar para a cidade, para ir para a igreja. E eu lembro que muitas vezes minha tia me levava e para mim era um motivo de muita felicidade, porque eu gostava de ir, eu gostava de ficar na escolinha e ali também era uma oportunidade a qual eu saía da roça. Então, o meu pai, ele foi criado com os princípios que a minha tia foi, que todos foram. Mas só o meu pai, que ele nasceu, eu não tenho muito entendimento para falar sobre isso, mas eu acredito muito, sabe, Deus, ele é um Deus que ele muda todas as coisas. Mas a Bíblia diz, aqui está escrito que nem todos, a salvação é para todos, mas nem todos querem. Que muitos já nascem para o mal. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E eu creio no que está aqui escrito, porque tem mudado a minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu venho assistindo documentários, eu venho assistindo reportagens, eu venho assistindo tantas coisas e eu vejo as pessoas querendo culpar o Estado. Porque o bandido virou bandido. É triste porque são almas que está descendo à sepultura. São almas que está indo embora dessa terra sem conhecer a Jesus. E a palavra do Senhor diz que enquanto houver vida, há esperança. Mas depois que o corpo tombar, que seus olhos fechar, segue-se o juízo. E eu creio na questão de que, assim, é dolorido para uma mãe. Porque eu vi o sofrimento da minha avó. Mas são escolhas. São escolhas que fazemos, como aqui está escrito. O que o homem planta, ele vai colher. Deus, ele é tão justo que ele permite que você colha justamente o que você está plantando. O que é que você está plantando hoje? Você está plantando bem? Você está plantando bondade? Ou você está plantando discórdia, coisas ruins? Então, o que você planta é o que você vai colher. O tanto que o Senhor, ele é justo. Ele não permite que o justo plante justiça e colha e colha ruindade. Como ele não permite também que as pessoas que plantam coisas ruins venham colher coisas boas. Nós que semeamos ao longo da nossa vida, o que é que nós vamos colher? Qual a semente que você está plantando? Então, assim, há pessoas que infelizmente não escutam pai, não escutam mãe e começam a ir por caminhos errados. São escolhas. Gente, são escolhas. Escolhas. Parem de culpar quem não tem nada a ver. Parem de culpar fulano, ciclano, beltrano. Eu e você, nós temos a escolha. A escolha dada por Deus, o nosso livre-arbítrio. Se você sabe que esse caminho é de morte, se você sabe que esse caminho é de perdição, cabe a você ir por ele ou não. O Senhor, ele é justo, ele te dá o poder de escolha, mas ele também não te isenta do que tu vai colher. Então eu vejo as pessoas, sabe, culpando o Estado, culpando
sabe, querendo pôr a culpa em quem não há. A culpa do que colhemos é minha e sua. Não transfira sua culpa para ninguém. Porque ninguém te manda roubar, ninguém te manda matar, ninguém te manda fazer o que é errado. Se você está fazendo, você faz com consciência, sabendo que aquilo que você está fazendo não é certo perante Deus. Então ele não vai te isentar das consequências. Ele não vai. Ele é amor, mas também ele é justiça. E as pessoas, elas não querem, muitas não querem, por mais que você fale, que você diga, elas não querem compromisso com Deus. Parece que o seu coração já está voltado às coisas malignas. O cenário, gente, ele está se formando para a volta de Jesus. O caos está sobre o mundo. Não adianta a gente querer pôr culpa, a gente querer justificar. Está escrito. E a palavra do Senhor diz, passe o tempo que passar, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Ela vai se cumprir, ela está se cumprindo. Porque quando eu era criança, eu lembro de pregações que eu estou vendo se cumprir agora, de coisas que naquele tempo pra gente eram impossíveis. Porque a gente vê com os olhos limitados. Nós não temos condições. A palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus, ele é maior do que os nossos. Então, tem coisas que naquele tempo eu não tinha entendimento, eu não sabia como ia acontecer, sabe? Eram coisas vagas na minha mente limitada. E eu estou vendo hoje acontecer. Parem, escutem a palavra do Senhor. Jesus está voltando. Parem de transferir a culpa das suas maldades para outras pessoas. Ninguém te manda. Ninguém manda você. Vai por esse caminho, vai isso, aquilo, outro. E mesmo que mande, você só vai se você quiser. Eu fui criada num cenário doente. Eu fui criada num cenário doente. Sabe, onde eu presenciei coisas, onde eu vi coisas que poderiam ter me inclinado para as coisas ruins. Mas não, verdadeiramente, quando eu cresci mais um pouco, eu me afastei da palavra do Senhor, mas eu não percorri os mesmos caminhos que meu pai percorreu. Eu fiz coisas erradas, mas foi beber, foi fazer coisas que não era agradável aos olhos do Senhor, mas eu sabia que eu estava errada. Eu sabia, eu não colocava, eu não transferia a minha culpa para ninguém. Ah, é porque meu pai fez isso. Ah, porque eu fui criada assim. Ah, porque é culpa da sociedade. Não, eu sabia que o que eu estava fazendo é porque eu queria, porque eu quis e escolhi. Só que a palavra do Senhor, ela foi plantada no meu coração. E ao decorrer do tempo, eu fazendo aquelas coisas erradas, eu sabia e eu tinha o entendimento de que se eu morresse naquela vida, eu não teria salvação. Porque não adianta o ser humano praticar no seu tempo de vida maldade, iniquidade, prostituição, sabe, cair nas drogas, na bebida e chega a morrer praticando essas coisas. Aí vem outra pessoa e diz que Deus prepare um bom lugar. Eu sinto em te dizer o que está escrito na minha Bíblia. Que não, Deus não prepara um bom lugar para aquele que anda segundo as suas vontades. Não adianta você praticar tudo que desagrada ao Senhor e quando você morrer, as pessoas dizem, vai. Não vai estar no bom lugar. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança.
Mas depois que o homem tomba, que seus olhos fecham, segue-se o juízo de Deus. Mas só Deus sabe se aquela pessoa morreu com ou sem Jesus. Eu não estou aqui para dizer isso. Mas a Bíblia também diz que pelos frutos nós conhecemos. E o que é os frutos? Os frutos são o que a gente vai deixando na nossa caminhada. O que a gente, nas atitudes, nas coisas, a gente consegue discernir se aquela pessoa é uma pessoa em Cristo, se é uma pessoa boa, entendeu? Esses são os frutos. Então eu quero deixar os meus sentimentos para todas as mães, porque independente do que os seus filhos escolheram percorrer, mas são mães. Eu lembro tanto que a minha avó sofreu, nós sofremos, eu sofri muito. Quando tiraram a vida do meu pai, na porta da casa da minha avó, nós sofrimos muito. Mas eu tenho certeza que ninguém sofreu tanto quanto minha avó sofreu. Mas infelizmente foi o plantio, foi a colheita do que ele plantou. Foi o que ele plantou no decorrer da vida, fazendo coisas erradas, adquirindo inimizades. Mas não vem, gente, com esse negócio que é culpa da sociedade, que é culpa de fulano. Não, o único responsável é você. Você tem, nós seres humanos temos o poder de escolha. Nós escolhemos o que queremos para a nossa vida. Se é andar no caminho reto ou se é andar praticando as coisas erradas. Nós temos o poder de escolher, mas não temos o poder de nos isentar das consequências dos nossos atos. O Senhor, Ele é justo. E Ele só permite que você colha justamente o que você está plantando. Então, cuidado com suas escolhas, cuidado com o que você está plantando, porque com certeza você vai colher. Plante coisas boas. Se aproximem do Senhor, porque é chegada a hora. Jesus, ele está voltando. Ele está voltando. Você olha para um lado, você olha para o outro, o mundo está em um caos, sabe? Gente, parem para observar. O certo se tornou errado. E o errado se tornou certo. Você fazer uma coisa certa hoje é errado. Sabe? O mundo está distorcido. Será que as pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo? Tudo está se voltando. Tudo está acontecendo para que um cenário seja criado para a volta de Jesus, que a Bíblia diz que é onde haverá caos, filho matando pai, pais matando filho. Gente, você vê coisas absurdas, aonde quando eu assisto o meu coração dói, mas dói mesmo de verdade, porque eu não consigo entender, sabe? O ser humano, ele está miserável. Muita maldade, muita crueldade, sabe? Hoje você fazer o certo se tornou errado, você fazer o errado se tornou certo. Os valores estão invertidos. Mas não é culpa da sociedade, está tudo aqui escrito. Está tudo aqui. Há milhões e milhões de anos escrito, só que as pessoas tentam todos os dias descredibilizar a palavra do Senhor. Mas você acreditando ou não, você confiando ou não, você com seu achismo ou não, você crendo ou não, eu venho te dizer que vai se cumprir, porque Ele é um Deus poderoso. Não há outro, nem nos céus e nem na terra, acima do Senhor. Ele é único, Ele é criador dos céus e da terra.
Criador da minha e da tua vida. E ainda há tempo para você se arrepender, há tempo para você se voltar para Deus. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o inferno, a palavra, se você tiver uma ideia, a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Que é pra gente ter noção. Já pensou? A Bíblia diz que lá é um lugar de tormento constante, onde não há descanso. Eu quero que você pare um pouco para analisar. Hoje, né, em meio a tanta correria, tanta coisa, tem dias que nós estamos tão sobrecarregados, tão cansados, tão angustiados, mas quando chega a noite, nós deitamos, descansamos e temos o entendimento que no outro dia estaremos renovados para outro dia. Lá não há descanso, só tormento, dor. E o pior do inferno é a ausência de Deus. Porque lá o Senhor, ele não tá. Lá ele não se encontra. Lá hoje você pode estar no erro, mas nós estamos no tempo da graça, favor imerecido. Eu sou falha, eu sou miserável. Mas tem momentos que eu dobro meu joelho e eu clamo a Deus. E eu sei que ele tá me ouvindo. Lá não há isso, pessoal, lá não há isso. Deus não ouve mais. E é o lugar onde eu creio. A minha Bíblia não diz, mas eu acredito que lá é o lugar onde as pessoas mais clamam a Deus, só que não podem mais ser ouvidas. Porque elas escolheram viver sem Ele. Elas escolheram não dar ouvido à sua palavra enquanto estavam com vida. Elas escolheram as coisas ruins desse mundo. A Bíblia diz que esse mundo já se é do maligno. Então, assim, é triste. É muito triste. Muitas almas perecendo. Muitas pessoas descendo à sepultura sem Jesus. E não há mais esperança para elas. Mas o real motivo que eu venho gravar esse vídeo é para te dizer: não transfira a sua responsabilidade para outra pessoa. Não venha culpar ninguém pelos seus erros e pelas suas escolhas, que só você tem o poder de escolher o que você vai fazer da vida que Deus te deu. Ele permite que nós venhamos escolher o que nós quisermos. Mas lembrando que vamos prestar conta com Ele de tudo que nós fazermos. Então, hoje, venha escolher Jesus, venha escolher a Cristo. Ele tem uma nova história para a tua vida. Eu era improvável. Eu era uma pessoa improvável. Sabe, ontem à noite eu estava vendo uma reportagem lá do Rio de Janeiro, vendo aqueles monte de corpos empilhados ali. Eu agradeci a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque eu falei assim: Senhor, as minhas escolhas, o que eu estava escolhendo para minha vida, se o Senhor não tivesse tido misericórdia e se eu não tivesse escolhido voltar para Ti, eu poderia ser um corpo daquele. Porque as minhas escolhas cada dia mais estavam me afastando da palavra, do temor, estavam se afastando de Deus. E Ele não nos criou para perdição, Ele não nos criou para viver longe da sua presença. Gente,
Se vocês pudessem sentir o quanto é bom, o quanto é gostoso. Eu não estou falando de igrejas, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Eu estou falando do amor de Jesus genuíno, mas nós não podemos provar desse amor quando nós escolhemos todos os dias destruir o que Ele construiu em nós. Nós somos a semelhança do Senhor. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então não adianta eu querer viver na prostituição, na droga, na bebida, na fornicação, tudo que desagrada ao Senhor, e eu querer provar, sentir esse amor, porque não tem como. A luz não pode viver em comunhão com as trevas. Ou você é luz ou você é treva, os dois não tem como, não tem. Deus, ele não habita nessas coisas erradas. Então, para que a gente venha provar da bondade, do amor do Senhor, nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar os nossos hábitos, nós temos que deixar as coisas erradas, as coisas que nos afastam de Deus. Mas eu queria que através desse vídeo vocês tivessem um pouquinho de noção do quanto é bom, do quanto é gostoso a presença, o amor de Deus. Eu não estou falando de religião, religião mata. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando do amor de Cristo, sabe? As pessoas hoje, elas estão, sabe, misturando, sabe? Deus, ele não tem nada a ver com essa religião tóxica que mata, que oprime, sabe? Pessoas colocando pesos e fardos em cristãos que nem eles mesmos, sabe? Doutrinas que não existem, que não estão nas escrituras, porque aqui, gente, é um manual de vida. Tudo. Se você quer aprender como tratar seu marido, tá aqui. Ei, homem, você quer aprender como tratar sua esposa, tá aqui. Se você quer saber o que te aproxima de Deus, tá aqui. Se você quer saber como ser bem sucedido no teu negócio, tá aqui. Se você quer saber como você se aproximar de Deus e ter uma vida transformada, estar aqui, tudo tá aqui, pessoal. Leiam, busquem, tenham sede. Não vão pelo que muitos falam. Se estão falando, vão aqui, confiram. Se não estiver aqui, não peguem para a sua vida, porque a palavra do Senhor diz que se um anjo descer e pregar outro evangelho, outras coisas que não está escrita aqui, pode considerar anatema, maldição, maldito. Então está aqui tudo. O segredo para a tua vitória, para o teu sucesso financeiramente, familiar, tudo está aqui. Aqui tem. Deus, ele deixou tudo aqui escrito. Mas as pessoas não querem. Muitas não querem, muitas não acreditam, muitas querem descredibilizar a palavra do Senhor. Mas em meio às minhas falhas e os meus erros, que eu não sou perfeita. Perfeita é só Deus. Eu venho buscando ser uma criatura melhor, ser um ser humano melhor. Mas para mim ainda, e sempre, na verdade, a base de tudo está aqui. Se eu for em um culto, em uma pregação, que o pastor, o pregador fala algo que não está na minha Bíblia, eu não recebo, porque a revelação maior, e tá aqui, ó, a palavra de Deus.
E eu venho te falar através desse vídeo que Jesus, ele está voltando. Ele está voltando. Esse mundo, ele não tem mais nada que nos oferecer, a não ser o que a gente vê aí nos jornais. O que a gente vê que está acontecendo é muito triste, mas é as pessoas que escolhem os seus caminhos. E elas escolhem viver sem Deus. A ganância do ser humano está acabando com ele mesmo. A ganância por poder, a ganância por dinheiro, por status. Não é o governo, não é culpa de ninguém, é culpa do ser humano que escolhe todos os dias viver longe do Senhor e deixa que a ganância, a maldade, a corrupção, ela tome o seu coração. Então, é triste, mas é a verdade e muitos não querem ouvir. Eu vi uma reportagem que me marcou bastante de um jornalista. Ele entrevistando uma mãe, e essa mãe falou que o filho dela, que eles mataram, que a polícia mataram o filho dela, que não deram tempo para ele se arrepender, que ele ia se arrepender, que ele ia se entregar, que ele ia pagar pelos seus erros. E o jornalista perguntou para ela, e por que ele não fez isso antes da operação? Ela simplesmente falou para ele parar de gravar. Essa é a realidade. As pessoas não assumem os seus erros. Elas ficam colocando desculpas e desculpas e desculpas e desculpas. E Deus, ele não quer a tua desculpa. Ele quer o teu arrependimento. Dobra teu joelho, seja verdadeiro, seja sincero. Senhor, eu sou miserável nisso aqui. Deus, eu não aguento, eu não consigo. Me ajuda. Mas ele quer a verdade. Ele trabalha na sinceridade. E tem pessoas que não sabem ser sincero. Eu fiz isso porque eu quis, porque isso, aquilo, outro. Eles procuram pessoas para transferir os seus erros. E o Senhor, ele não se agrada, ele se agrada daquele que confessa. A Bíblia já diz que sem Deus nada podemos fazer. Já diz tudo. Sem ele a gente não consegue ser nada. A gente não consegue ser uma pessoa melhor, a gente não consegue ser uma pessoa boa, a gente não consegue ser um ser humano melhor. E quando um ser humano ele opta a viver nessa vida de transgressão, nessa vida errada, o Senhor, ele se afasta. Ainda tem alcançado muitos pela sua graça e misericórdia, pelas orações. Eu tenho certeza que eu sou fruto de oração da minha mãe, oração das minhas tias, mas é o que está em extinção também, né? Você vê os congressos são lotados, pessoas que querem ver pregador aqui, pregador ali, cantor aqui, isso, aquilo, outro, não vão, muitos não vão. Eu falo com convicção, muitos nem vão para ter um encontro com Jesus. Vão para ver pregador, vão para ver eleitor, vão para ver isso, vão para usar uma roupa nova, para uma bolsa de grife, isso, aquilo, outro, mas para ver Jesus, para ter um encontro com Jesus. Os congressos são lotados. Vá num culto de oração, vá numa consagração da manhã. As pessoas não querem mais estar orando. As pessoas não querem mais estar pagando preço por almas, por vida. Que é por isso que Jesus morreu na cruz. Foi para que eu e você tenha vida e vida com abundância. Essas pessoas não querem compromisso, elas não querem, elas querem o favor de Deus, elas querem o bem de Deus. Muitos hoje eu vejo pessoas que agem como se Deus tivesse a obrigação de trabalhar para eles. Senhor, me dá isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, mas não quer conserto, não quer libertação, não quer vida
não quer viver em santidade, não quer ter compromisso com Deus. O Senhor, ele não vive ele não trabalha com barganhas. Eu te dou isso porque não, ele quer a tua adoração. Ele quer em espírito e em verdade que o servimos não pelo que ele nos dá, mas sim pelo que ele é. E o que ele faz em nossa vida é consequência da nossa obediência. Amém? E mais uma vez eu quero agradecer, quero pedir a oração dos irmãos sobre a minha vida. Não tem sido fácil, mas eu creio no Deus que eu sirvo, né? E o Senhor nunca disse que seria fácil. É fácil quando você tá vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, fazendo as coisas de qualquer jeito, mas quando você resolve viver de um jeito diferente, quando você resolve buscar ser uma pessoa melhor, nunca vai ser fácil nesse mundo corrompido. E eu venho passando por muitas coisas, mas eu louvo a Deus porque isso mostra que eu estou no caminho certo. Porque a palavra do Senhor diz que o caminho é estreito. E aquele que carrega a sua semente com lágrimas voltará com fechos de alegria. E eu venho plantado com a misericórdia do Senhor, tentado, mas não tem sido fácil. Se os irmãos puderem compartilhar, comentar nesse vídeo o que vocês acham, deixar o comentário de vocês, que vocês possam interagir, se inscrever no canal, para que o YouTube venha estar divulgando os meus vídeos. E mais uma vez, eu sei que o meu canal, ele ainda tem poucos seguidores, é porque o que eu venho... Todos os vídeos que eu venho deixar aqui é simples, sem sabe, eu ainda não aprendi a editar, fazer memória de coisas, mas o que eu venho deixar aqui para vocês é palavra. É o que o Senhor bota no meu coração. Por isso que meu canal não tem muitos vídeos, porque eu só venho aqui, ligo minha câmera quando Deus colocar algo no meu coração, que é para edificar a minha e a tua vida. Não é nada de mim. Então, e as pessoas hoje não gostam de conteúdos assim. Eles querem aqueles que vêm aqui pra internet e falam: toma, receba, Deus vai te dar chave de carro, Deus vai te dar chave de casa, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Mas eu venho te dizer que o Senhor, ele não veio pra te dar nada nessa terra, ele veio pra te dar a salvação da tua alma. E o que acontecer é fruto da tua obediência com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor também diz que ele tem o melhor dessa terra pra gente. Mas as pessoas hoje buscam a Deus já, sabe, querendo carro, querendo casa. E a maioria que estão aqui na internet, no YouTube, eu vejo... eu estou vendo hoje, o Senhor vai te dar um carro, o Senhor vai te dar isso. O Senhor não vai te dar nada enquanto tu não consertar a tua vida, enquanto você não confessar Ele como o único, suficiente Salvador. Porque Ele não morreu na cruz. Deus, Ele não deu o seu único filho para te dar carro, casa, bens, dinheiro nessa terra, aonde a traça e o ferrugem corrói e come. Ele veio para te dar a salvação da tua alma. E as pessoas não gostam de vídeos assim. Elas querem vídeo de pessoas que falam: eu profetizo que o Senhor vai te dar carro, que o Senhor vai te dar casa, eu estou vendo isso. As pessoas hoje gostam de ouvir mentiras. Mas ainda, o que nos salva e sempre vai nos salvar é a verdade. É a palavra de Deus. E é o que eu tenho para oferecer. É o que eu tenho para deixar para vocês. O que o Senhor colocar em meu coração. Amém? Quero desejar uma ótima tarde para vocês, uma ótima noite, ótima manhã. Eu não sei quando, que horas você vai estar
vendo esse vídeo, mas eu espero que você venha verdadeiramente analisar a tua vida, que você venha parar de culpar quem não tem culpa. A única culpa é sua, pelas suas escolhas, e que o Senhor venha tocar grandemente no teu coração através dessa palavra.